Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês devem ter visto aqui pro título, o vídeo de hoje é na verdade um combo misturando os últimos livros que eu recebi no ano de 2019, que foram os livros que eu recebi em dezembro, né, uma espécie de book haul aí de dezembro, porque tem pouca coisa que eu recebi, né, que eu comprei, e também mostrando as últimas leituras do ano de 2019, né. Como vocês sabem, eu não estava fazendo leituras do mês por aqui, então eu estava fazendo um compilado das últimas leituras que eu fiz em alguns meses. Então, para terminar o ano de 2019 e a gente fechar todas as leituras, eu resolvi fazer esse vídeo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, porque, né, senão iam ficar dois vídeos muito pequenos. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês as coisas que eu recebi em dezembro do ano passado, de 2019. Em dezembro eu ganhei de presente da minha mãe o livro Mulherzinha, da Louisa May Alcott. Eu já estava muito curiosa com esse livro, eu pedi dicas de livros clássicos lá no Instagram pra vocês algumas semanas atrás, e me indicaram vários livros clássicos maravilhosos, e um deles foi Mulherzinhas, e eu enfim encontrei essa edição aqui numa livraria, e aí minha mãe acabou me dando de presente, e eu fiquei muito feliz mesmo com essa edição. Ela tá muito linda, muito maravilhosa, e eu já até comecei a fazer a leitura dela, na verdade. Eu li pouca coisa, mas já comecei, e vou comentar mais sobre ela aqui no canal e lá no Instagram também, conforme eu for fazendo a leitura. Outro livro que entrou pra minha estante no mês passado foi o Um Conto de Natal, do Charles Dickens, nessa edição aqui da Antofágica, que tá linda e maravilhosa. Eu comentei mais sobre esse livro aqui no vídeo de melhores do ano, né, que eu já soltei aqui no canal, então se quiserem saber mais, vão dar uma conferida lá. E esse livro aqui é muito fofo, muito lindo, conta a história do Scrooge, que vocês já devem ter ouvido falar, né, e... ai gente, minha coleção Antofágica tá ficando tão linda. Muito linda. Os dois próximos livros, eles têm a ver com Intrínsecos, então no mês passado eu recebi a caixinha do Intrínsecos de dezembro, e veio esse livro aqui, que é o A Última Festa. Vou mostrar pra vocês aqui a capa que ele vai ter quando ele sair nas livrarias pra vocês comprarem, então é essa capa aqui. Mas eu recebi na edição do Intrínsecos e veio esse azul lindo e maravilhoso. E ele vai contar a história de um grupo de amigos que vão passar o Natal, as festas de fim de ano, né, num resort, assim, né? E acaba que eles encontram um corpo lá nesse resort. E é basicamente o que eu sei da história. E eu estou bem curiosa, porque ele é bem Agatha Christie, assim, né? Bem suspense, e eu tô muito curiosa com esse livro. E do Intrínsecos, por conta de uma ação que a Intrínseca havia feito, eu também recebi o livro Teto para Dois, da Beth O'Leary. E eu já fiz a leitura desse livro, e eu posso dizer pra vocês que é lindo e maravilhoso. Ele entrou pra minha lista de favoritos de 2019, né? Eu falei mais sobre ele lá no vídeo de favoritos. E, gente, é um livro tão amorzinho, que realmente merece o hype que tá tendo aí. E eu indico demais essa leitura pra vocês, porque, assim, é maravilhosa. Tá, então esses foram os 4 livros que entraram pra minha estante no mês de dezembro. Então, como eu falei pra vocês, eram poucos livros, então dava pra gente agilizar isso aqui, pra gente falar sobre as minhas últimas leituras do ano. Se eu não me engano, essa lista ela vai pegar uma parte de outubro até dezembro, tá? Então, o último vídeo eu coloquei uma parte de outubro, que era o que eu tinha lido até então, e se eu não me engano, o último livro foi 15 Dias, do Vitor Martins, que foi aí entre setembro e outubro. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu li esse livro aqui super rápido, eu não li nessa edição, eu li ela no Kindle. E, gente, que livro maravilhoso. É aquele livro que você termina assim meio revoltada com o autor, mas que você também entende que é exatamente isso que ele tá tentando fazer com você. O que eu percebi desse autor é que ele não quer que seja um livro sofredor, em que o mocinho sofre, no final tudo termina bem e todos viveram felizes pra sempre. Porque a vida não é assim, então os livros dele vão ser assim, por quê, não é mesmo? Então você termina um pouco nervosa, mas você também termina apaixonada por os livros dele, e eu adorei esse livro. Esse livro aqui vai contar a história do Theo, um rapaz que é estudante de medicina, e que a sua melhor amiga é um corpo dissecado, né, que serve pra estudos e tal, lá no hospital, onde ele... lá na universidade onde ele estuda, e ele conhece uma moça totalmente diferente que vai virar a cabeça dele. Não num bom sentido, né, porque
né? Bom, ele fica completamente obcecado por essa moça, que se eu não me engano o nome dela é Clarice, e é realmente uma obsessão. Ele acha que tá apaixonado por ela, mas a gente percebe que é realmente uma obsessão. Então a gente tem um claro caso de uma pessoa meio sociopata obcecado por uma moça que ele acha que é uma princesa linda, maravilhosa e que na verdade não é. Então é meio perturbador esse livro, meio agoniante em algumas partes, meio revoltante em muitas delas, mas é um livro maravilhoso e que, sério, eu indico muito pra vocês. Depois de Dias Perfeitos eu fiz a leitura de um conto que foi pro Outubroso, né, que era uma leitura conjunta, que foi A Porta Azul Turquesa. Eu vou deixar a capa aparecendo aqui em algum lugar. E, gente, eu amei esse conto. Eu acabei não fazendo resenha dele lá no Instagram por conta da correria, que foi meu outubro e depois novembro, e depois... enfim, foi uma correria esse final de ano. Muito trabalho, muita coisa, então eu acabei me enrolando. Mas, gente, eu adorei esse conto. Ele conta a história de um rapaz que ele tá procurando a independência dele. E aí ele aluga uma pequena kitnet pra sair da casa dos pais. E nessa kitnet, que é alugada por um casal de senhores, assim, que parecem super simpáticos, atrás do sofá da sala tem uma porta azul turquesa. E essa porta está trancada. E ele não sabe pra onde essa porta vai. O problema é que de madrugada essa porta tem uns barulhos muito sinistros, umas coisas assim, muito bizarras. Bom, é um conto, e eu achei esse conto assim maravilhoso, então dê uma procurada, porque é muito bom, vale a pena ler. Logo depois desse conto também fiz a leitura de outro conto que foi escrito em algum lugar do Vitor Martins, vou deixar a capinha aparecendo aqui, em algum lugar também. E esse conto basicamente vai contar a história de um rapaz que ele é apaixonado por uma boy band que tá voltando e fazendo shows. E pra comprar o ingresso ele tem que passar horas na fila junto com um monte de adolescente pra poder conseguir comprar esse ingresso. E ele vai pra essa fila e ele acaba conhecendo uma pessoa lá na fila. E é um livro muito fofo, muito amor, que tem a escrita do Vitor Martins, então vocês já podem imaginar que é a coisa mais fofa desse mundo. E eu gostei muito, sério, é muito amorzinho, muito quentinho no coração. O próximo livro que eu li não tem absolutamente nada de quentinho no coração, porque é Jantar Secreto, do Rafael Monte. Então, assim, esse livro aqui ele vai contar a história de 4 amigos que se mudam do sul do país, aqui pro Rio de Janeiro, pra fazer faculdade. E aí eles estão numa situação financeira bem difícil, eles precisam de um dinheiro extra, até que um deles lembra que existe um site onde as pessoas fazem jantares secretos pra alta sociedade do Rio de Janeiro. As pessoas pagam muito dinheiro pra ir comer e você abre a sua casa pra esses jantares. Mas eu tenho um porém aqui nesse livro que vai envolver umas certas carnes de gaivota que deixa assim a trama, meu Deus, sabe? Então é um livro maravilhoso, com um final surpreendente e que, cara, pelo amor de Deus, gente, leiam. Leiam porque é um livro incrível. Logo depois de Jantar Secreto, eu fiz a leitura de O Assassino dos Números, do Márcio Neri. Tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E esse livro aqui basicamente vai contar a história de um professor de matemática que é super curioso. E onde ele mora, na cidade onde ele mora, estão acontecendo vários assassinatos, onde as pessoas aparecem com códigos escritos no peito. E ele começa a decifrar esses códigos e ele acaba encontrando o nome e a data de nascimento dele em 2 das vítimas. E ele começa a achar que ele seria a próxima vítima, né, do Assassino dos Números. E aí ele começa uma corrida contra o tempo pra tentar pegar esse assassino antes que ele termine morto. Esse aqui também é um livro bem surpreendente, bem assim, instigante. E o final, assim, a gente não espera que seja aquilo, mas é um livro maravilhoso e eu indico demais pra vocês, porque ele é muito maravilhoso. Vou deixar a resenha aqui nos cards, caso vocês queiram conhecer mais sobre ele, tem mais informações lá. Próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é um livro que eu comecei a ler assim no início do ano praticamente, mas que eu demorei bastante pra fazer a leitura e eu só terminei em dezembro, que foi O Construtor de Pontes, do Marcos Zusak. Esse livro é incrível, maravilhoso e é uma das minhas maiores indicações de leituras que eu fiz em 2019. Ele tá na minha lista de favoritos do ano, então se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá pra assistir. E esse livro aqui, ele vai contar a história de 5 irmãos, que são os irmãos Dunbar. Eles perderam a mãe muito novos e aí um pouco tempo depois o pai abandonou eles, então eles vivem desde muito pequenos aprendendo a se virar sozinhos. Em um certo momento, esse pai, ele vai voltar, tipo 9, 10 anos depois do sumiço dele, ele vai voltar pra pedir ajuda aos filhos pra reconstruir uma ponte. E aí a gente vai conhecer a história dessas crianças, que não são mais crianças, né, já são adultos, né,
mas a história deles na época. Esse livro aqui ele vai falar sobre dramas familiares, sobre aprender a perdoar, sobre se tornar uma outra pessoa, sobre... Nossa, tanta coisa, gente. Esse livro é tão maravilhoso. Ele é bem grossinho, então isso pode assustar, mas é um livro incrível que eu indico muito pra vocês. Minha próxima leitura, na verdade, foi um HQ, foi um graphic novel, que é o Seconds. Aqui no Brasil, ele foi traduzido com o nome de Repeteco. E, gente, que coisa mais fofa esse HQ, gente. Sério, olha essas artes, que lindas. Esse HQ é muito lindo. Ele tem um inglês bem facinho, então se você está aí procurando um livro pra treinar o seu inglês, esse aqui é uma boa pedida. É um inglês bem simples e as imagens também ajudam a você, né, identificar o que está acontecendo naquela cena. Então é maravilhoso. E esse graphic novel vai contar basicamente a história da Katie, que é uma mulher que tem um restaurante e a vida dela assim tá passando por umas mudanças muito grandes. E aí um belo dia, o espírito da casa onde ela mora dá um pequeno cogumelo pra ela e diz que ela escreve o erro que ela cometeu num papel, come o cogumelo e dorme. E aí aquilo tudo vai mudar. O problema é que quando você muda o passado, você comete um monte de mais erros, então você não tem como ficar apagando todos os erros que você comete, né? É um pouco complicado. E aí a gente vai acompanhar a história da Katie tentando consertar absolutamente tudo que ela já fez de ruim na vida e tendo consequências muito grandes. E é muito fofo e eu indico muito pra vocês. Logo depois de Seconds eu fiz a leitura de 2 contos do Diego Guerra, que foram Do Creme à Cereja e Os Pés de Carolina. Eu vou deixar a capa deles aparecendo aqui. Então, no Do Creme à Cereja, a gente vai conhecer a história de um menino que tá na rua e não sabe muito bem de onde ele veio, ele tá meio confuso. E aí ele recebe a ajuda de um senhor, né, que não é tão ajuda assim, então é meio que um thriller esse conto, achei bem interessante. Vou voltar aqui depois pra falar melhor sobre esses contos com vocês. Não posso falar muito agora porque senão vou dar spoiler, tá? E Os Pés de Carolina, que vai estar aparecendo aqui do lado também a capa, conta a história da Carolina, que, se eu não me engano, esse conto ele se passa em 1900 e alguma coisa, bem antigo. E conta a história de uma menina em que o sonho dela era ser bailarina e ela teve que largar um pouco essa carreira pra poder ajudar os pais a manter a casa numa época em que as coisas não estavam indo nada bem. Então, é basicamente a história de uma menina completamente apaixonada pela dança, em que a dança é o ar que ela respira, sabe? É bem legal também. Também vou voltar aqui pra conversar sobre os contos dele. Ainda tem mais um conto que eu pretendo ler. Calma, vai dar certo. O penúltimo livro que eu li no ano foi o Um Conto de Natal, que eu já falei dele aqui nesse vídeo pra vocês, né? Que foi um dos livros que eu recebi em dezembro. Também foi uma das leituras que eu fiz em dezembro, que foi bem assim no clima natalino. Então foi muito gostoso poder fazer essa leitura assim, tão natalina, tão próximo do Natal. Foi muito gostoso. E logo depois de Um Conto de Natal, eu fiz a leitura de Teto para Dois, que também falei dele aqui já, neste vídeo, inclusive. E, gente, é muito fofinho, foi assim pra fechar o ano com chave de ouro, porque foi um livro lindo e maravilhoso. E, sério, muito fofo esse livro. Eu amei demais, entrou pra minha lista de favoritos. E esses foram as minhas últimas leituras de 2019. Fechei 2019 com chave de ouro lendo Teto para Dois, porque foi uma leitura muito quentinha no coração. E eu amei muito, tanto Teto para Dois quanto Um Conto de Natal. Eles entraram pra minha lista de favoritos. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários qual foi a melhor leitura que você fez em 2019, tá? Vamos conversar aí sobre as nossas leituras favoritas, me indiquem livros também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.